Firmeza total. Coloca o celular aí parado que vai ficar top. Aí, ó. Perfeito. Homem, quantas vezes que eu fiquei acordado? Quantas vezes que eu fiquei acordado para ver a sarça pegar fogo no UFC e se quebrar tudo, mano. Que prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, Pablo. Tamo junto. Como é que tá as coisas? Você ficou com cabelo de lutador agora, hein? Não, agora ninguém me segura. Eu fiz o implante, né? Tirei aqui da área doadora 10 mil fios e coloquei aqui, cara. Tô muito satisfeito com Gostou? o processo, demais. Isso é a mesma coisa que está acontecendo com as pessoas. Elas precisam de tirar algumas coisas de algum lugar da cabeça delas e pôr na frente, em outros lugares, sabe? Tá dentro delas a parada. Controlar a mente, né? É isso aí. Vitor, tá um pouquinho escuro. Tá um pouquinho escuro. Se der para você controlar a luz. É o quê? Será que é o... Peraí, deixa eu ver se eu estou aqui. Tá sem luz no seu rosto. Não... O Vitor tá mexendo aí. Melhorou? Pouquinha coisa. Melhorou. Deixa eu ver. Tá escuro. Se você puder virar para um lugar que tem um pouquinho mais de luz. Peraí. Deixa eu ver. Aí, agora vai ficar melhor, peraí. Tá. Vê se melhorou. Agora tá melhor. Melhorou. Tá perdendo a luz de novo. Aí, tá melhor. Tá show. E aí? Então vamos nessa. Já tem 5 e 7 da manhã, 10.500 pessoas. E uau! Daqui a pouco o povo vai acordando e vai subindo. Hoje é sábado. Sábado a galera dá uma desculpinha pra acordar. Hoje é segunda, pô. Né, rapaz? Hoje é sábado. Hoje todo dia é segunda, pô. Aí, me fala mais sobre isso. Existe um grande problema. Quem é o mindset, né? A mente das pessoas hoje em dia, elas ficam muito controladas com datas, dias, acontecimentos. Quando você fica preso nisso, você, na realidade, você perde o momento, né? O agora. Então, exemplo, quando a gente fala de eternidade, né? O que é eternidade? Né? Deixa eu melhorar aqui agora. O que é eternidade? Eternidade é algo que não existe, passado e nem futuro, nem passado nem futuro, é o presente. Hoje, a maioria desses apps de tranquilidade, de meditação, de o autoconhecimento, ele só vive no presente, o autoconhecimento, né? E nosso problema está sempre relacionado com algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu. Então a gente está lembrando, a gente fica lembrando algo no passado que aconteceu bom e fala, poxa, hoje eu não tenho isso, né? Então acho que a gente vê o mundo virtual hoje melhorando cada vez mais, essas coisas de você vivenciar o momento, principalmente o atleta, de fazer a visualização. Quando você lida com todo dia segunda-feira, não muda nada, se você for ver, né? Então, assim, ajuda muito a maneira de você pensar. Então, tipo assim, para mim, eu não acordei hoje cedo, eu acordei 3 da manhã. Eu não conseguia nem dormir, porque eu estava já esperando as pessoas entrarem aqui, as pessoas fazerem parte disso, né? Então, assim, você fica na expectativa de como é que vai ser, né? É uma coisa muito gostosa de você poder dividir um pouco da sua experiência, aquilo que você vivenciou com as pessoas. Então, para mim, uma das coisas que me ajuda... Todo dia é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira, porque o pior cara que você... Vamos ser dono de uma empresa, chega na sexta-feira, a pessoa está animada, né? Ai, chegou o fim de semana, eu não vejo a hora de ir embora. E dizem que o dia da semana mais esperado pela humanidade não é nem sábado, é sexta. E o dia mais deprimido da semana é domingo, que ainda é um fim de semana. Então, assim, as pessoas vivem muito é aquela coisa que vai com a expectativa, vale muito mais que o momento. Então eu falo, o que adianta você chegar lá
e não curtir. Então, a expectativa vale muito mais do que o próprio momento. Então, vivenciar, fazer com que a sua vida vire uma expectativa. Então, todo dia é segunda-feira. Eu estava esses dias aí nos Estados Unidos, eu fiz o motorhome, né? E eu vejo as pessoas falando assim, mas vai demorar quanto tempo para chegar lá? Eu falo, mas não interessa quanto tempo vai chegar. O que interessa é que nós estamos curtindo agora. E pra você ter uma noção, Vitor, uma das coisas que mais... Olha o tamanho da garrafa do homem. Uma das coisas que mais chamou a atenção minha e que eu mais me diverti na viagem foi usar um radinho, cara. Um radinho conversando com outros motorhomes, sabe? Então a gente ficou 10 dias na estrada e eu curti tanto a viagem, mas eu nunca vou esquecer. Assim, não foi a Highway One, não foi os lugares, o gelo, o esquiar, mas foi o radinho, cara. Era tudo aqui, ó. Onde você tá agora? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? E ficar ali no agora. Então, o nosso cérebro precisa de usar 70% do agora. O Vitor já começou essa. A gente se propôs, Vitor, a destravar 10 mil famílias. O que é essas 10 mil famílias? Para essas famílias terem uma mentalidade milionária, mas com um propósito. Propósito de servir o reino. Eu não estou atrás de playboy para ficar azarando mulher. Eu não estou atrás de gente egoísta. Eu estou claramente com o meu coração focado no alvo. Destravar famílias. Porque eu vejo que o reino ele vai ser destravado por um QG. E o QG, que é o quartel-general do reino, é a família. Todo cara que aparece na tela aqui embaixo são caras de princípio e valor que amam a Deus. E você pode ter certeza que vai fluir muita vida aqui através do Vitor. Vitor, me fala uma coisa. Estou vendo seu cinturão aí. Esse é o cinturão que você ganhou com 19 anos? Não, esse é o de 2004. Esse você ganhou, você lutou contra quem? O Randy Couture. Couture. Cara, é um mito americano. Não, ele continua sendo. Ele continua Ninguém sendo. deixa de ser. Quem foi campeão nunca deixa de ser. É igual o presidente. Quem ganhou uma medalha na Olimpíada sempre vai ser campeão olímpico. Uau. E o que você me fala assim? A maioria das pessoas não vão ter a experiência que você teve, né? Que um campeão olímpico tem, de bater, gastar o corpo, a alma e o espírito naquilo ali, naquele propósito, e em alguns segundos ir lá e pegar a medalha no peito. Por exemplo, um medalhista olímpico, a maioria deles, os caras treinam desde pequeno, né? Para chegar numa prova e dar todo o melhor ali. O que é isso? Que experiência, que sensação é essa de ser chamado de melhor do mundo em alguma coisa? Cara, foi o que eu falei, o destino final não é o principal, né? Acho que é o processo. Tudo como você falou, no motorhome, na Olimpíada, na graduação do advogado ou de um cientista, qualquer coisa que a gente vivencie, eu acho que o processo do início ao fim é a grande sacada, né? E como é que a gente vive um processo? Eu estava lendo agora o livro de Jó, estou lendo o livro de Jó, estava no capítulo 39, né? É engraçado, um cara que perde tudo, né? Ele perde tudo. A própria mulher dele, depois ele perde tudo em segundos, a própria mulher fala para ele amaldiçoar Deus e morrer. E ele não prestava mais. E ele, naquele momento, chega os amigos, ficam 7 dias do lado dele sem falar uma palavra, só chorando, rasgando as vestes e indignado com o que aconteceu. E eles começam a achar o culpado. Não um pouco diferente da nossa vida. Quando a gente não conquista algo, a gente acha um culpado. E eu entendo, até porque a gente quer descobrir o que deu errado. E quando a gente acerta, a gente não tenta corrigir, né? A gente não tenta se aperfeiçoar. A gente geralmente está distraído com os bajuladores, com o momento. Então eu falo que quando eu venci, eu me lembro que parece tudo uma mentira. Parece que tudo é de mentira, né? E é de mentira, aquilo não é eterno, aquele momento não é eterno, foi o que eu te falei. O campeão olímpico, ele vai ser campeão olímpico para sempre. O campeão detentor de cinturão, ele vai ser campeão para sempre. O que muda são os momentos da glória. O que é a glória? Uau. Agora, infelizmente hoje, quando você fala de desbloqueio milionário,
Muitas pessoas acabam falando assim, dinheiro envolvido. Não, eu acho que a mente é a coisa mais rica do mundo, é a coisa mais valiosa do mundo. E quando eu achei muito bacana o texto, né? Desbloqueio da mente milionária. Porque o que gera o bloqueio? São traumas. A gente é feito, nosso cérebro, ele reconhece cheiro, né? Ele reconhece música. Isso pode ser positivo ou negativo. Então vamos dar um exemplo que quando você era pequeno, tinha um cheiro de perfume que te traz uma coisa negativa, porque de repente foi a mulher que te magoou, ou enfim, um amigo que te feriu, e aquele cheiro te lembra aquilo, te resgata aquilo, né? Só parafraseando, eu estava treinando, e eu me lembro que tinha um cara com cheiro de perfume que a Joana usava. Quando eu encontrei ela, ele estava com o cheiro daquele perfume no meio do treino, lá na BFL, treinando, 20 e poucas pessoas na aula, e eu sentindo aquele cheiro forte, eu focado no treino, e aquele cheiro estava tirando a minha concentração do treino. E aquele cheiro me levava para certos momentos que eu vivi com a Joana, bons, e ao mesmo tempo momentos que a gente teve que são momentos difíceis. E o nosso cérebro, ele não consegue, ele começa a abrir, eu falo que o cérebro é como se fosse o seguinte, o consciente e o subconsciente. Quando você fala de desbloqueio da mente milionária, é o seguinte, a gente não está falando do que o consciente, porque o consciente e o subconsciente é como se no subconsciente é praticamente a cidade toda. O consciente é uma cidade pequena, de repente é só um bairro. E a gente, na realidade, a gente vive muito mais do subconsciente do que do consciente. 99%, então, né, da energia cerebral é do inconsciente. É do subconsciente. O subconsciente, ele armazena todas as coisas, boas e ruins. E o que abre esses arquivos? O que começa a abrir esses arquivos? Cheiro. Por isso que eu falo, é muito importante a gente poder renovar a nossa mente em termos de visitar o trauma. Eu falo que geralmente eu tento domesticar os meus fantasmas, né? Eu domestico as pessoas que vivem aqui dentro, que não são reais, elas são virtuais. Então o pensamento, para mim, ele só torna real quando ele se torna realidade. Então eu me lembro quando eu era pequeno, a gente estava falando do cinturão, voltando de novo ao assunto, eu sonhava em ser campeão. E quando eu fui campeão, aquilo parece muito mágico. E aquilo deixa de ser verdade no dia seguinte. No dia seguinte muda tudo. E vai mudando, vai passando a semana, vai mudando. Então, para mim... Você foi campeão aos 19 anos. 19 anos de idade. E foi peso pesado? Não, sem limite de peso. Era livre. Era livre, regra livre, não tinha muita regra, só não podia morder e podia puxar o cabelo, podia tudo naquela época. Podia fazer aquele bate-taca de pegar o cara no chão? Tudo? Podia tudo. Podia lutar sem luva, podia lutar com bota, com sapato. Me fala uma coisa, você que lutou com os caras mais cascas grossas do mundo, qual que foi a sua pior luta, assim, que você viu o cara e aquilo abalou sua mente, que eu quero tirar um código disso. O que é a intenção de ter o Vitor Belfort aqui? Eu ensinei modelagem para eles, é copiar a frequência comportamental. Você já está falando algumas coisas que a galera já está notando. Mas eu quero tirar algumas experiências suas, porque você é, né, sempre será um dos melhores do mundo, foi chamado para isso. Eu estava pensando em alguém na Bíblia, você é um Sansão, né? Tem gente que já fala... Benaia. Você é o cara que tem um código parecido com esses caras. Você tem um código também parecido com o Davi, que é de guerra. Você tem vários códigos. Eu quero saber o seguinte, vamos extrair seus códigos, vamos chacoalhar você. Qual vez você entrou no octógono e deu aquele pavor de estar lutando com um cara assim? E conta um pouco da experiência, que a gente quer entrar na mente de alguém uma mente igual a sua que vale milhões. Na realidade, acho que toda mente vale milhões. A gente é feito, imagina, o nosso DNA, o nosso fingerprints, todo mundo tem uma mente milionária. O que vai diferenciar da mente milionária não só o desbloqueio, mas não só se desbloquear, você reeducar ela, reensinar ela, né? Reprogramar.
reprogramar. Então, o grande problema, acho que nosso, no geral, é que a gente gera expectativa na nossa vida, né? Tipo, vamos dar um exemplo. Se eu agora acreditar, falar assim, você é um jogador da NBA, isso é verdade, é possível? Não. Então, existe coisas que são possíveis, viáveis e coisas que não é. Quando a gente está dentro do nosso propósito, descobre o nosso propósito, vive o nosso propósito, se coloca diante de Deus o nosso propósito e vai viver ele, a gente começa a ver não só um desbloqueio, mas uma maneira que a gente consegue enxergar uma oportunidade. A gente vai falar, você citou um cara, o nome dele é Rei Davi. Você citou ele, e eu vou falar dele e de um outro cara chamado Benaia. Vocês vão estudar sobre esse cara. Para mim, ele foi um dos caras mais importantes na Bíblia, e ele é citado só 2 vezes na Bíblia. Mas vale a pena estudar ele. Mas Rei Davi, quando ele foi levar a refeição, ele foi o Uber Eats, né? Naquela época ele tinha um Uber Eats, ele era o Uber Eats. Meu filho, eu quero que você leve lá a refeição para os seus irmãos, eles estão lá em momento de guerra. E quando naquela época tinha guerra, o rei tinha que estar lá à frente da batalha. Então Saul estava na batalha. Quando ele leva lá a marmita dos caras, o pai fala assim, poxa, meu filho, leva aqui e dá para o general. Pô, fazer uma fita com o general, porque ele queria que o general cuidasse bem dos filhos dele, né? E ele vai e leva. Naquele momento que Davi está levando aquela marmita, está entregando o Uber Eats, e não tinha nem tip naquela época, não tinha 5-star, ele estava entregando, o rei Davi escuta, né? Ele vê uma oportunidade, ele escuta um cara desafiando. E rei Davi, na realidade, ele já estava sendo treinado já há muito tempo no processo. Ninguém esquece, todo mundo acha que se você tivesse bolsa de apostas naquela época, todo mundo ia apostar o dinheiro inteiro em Sansão. Mas quem fosse inteligente em termos de estratégia de guerra, isso. Todo mundo ia botar o dinheiro no gigante, né? Por quê? Porque na nossa cabeça, quem são os gigantes, né? São as dificuldades. Quando você perguntou para mim qual foi quando você encarou e o que foi, na realidade não era nem o cara do outro lado. Era o cara que você cria na sua mente, né? Uou. Então, o que é o problema? O problema não é o seu oponente, o problema é o que você faz dele dentro da sua cabeça. Uau. Então, o Davi, quando ele está lá na guerra, todo mundo viu aquele cara só com o tamanho dele, o medo que eles sentiam daquele cara. Só que Davi era um atirador de elite. A gente fala que ele é o slingshot. Ele não ia nunca lutar com Golias, né? Com Golias no mano a mano. No mano a mano qualquer um perdia. Então, quando ele fala, poxa, eu vou matar esse cara. Aí eu falei assim, ele ouviu que o rei falou assim, quem matar esse cara não vai pagar taxa. Bom, olha que negócio. Não vai pagar taxa e vai casar com a minha filha. Ele, na hora, ele pergunta, o que o rei está falando aí? Os irmãos dele falam, vai embora daqui, menina. Sai daqui, menina. Desprezando ele. Porque os irmãos, eles eram grandes e eles queriam lutar eles queriam fazer o MMA naquela época, né? Só que Davi, a luta de Davi era à distância. Ele era atirador de elite. Então, os irmãos desprezam ele. Todo mundo despreza ele. Aí, quando o rei Davi vai no rei, ele fala, meu irmão, esse cara desafiou, meu Deus, porra, agora mesmo que eu vou matar esse cara, eu tenho certeza. Ele tinha convicção do que ele tinha treinado. Então ele não tinha só a fé em Deus. Porque às vezes a gente faz tudo, a gente ora, a gente jejua, a gente trabalha tudo, e fala, por que Deus não me deu aquilo? A gente tenta achar um culpado. E esse culpado está na nossa mente. É o nosso inimigo. Eu falo que a palavra inimigo não é um amigo, ele é o inimigo, ele está dentro, ele está internamente dentro de você. Só para quem não conhece inglês, explica o que é in. Em inglês, IN, dentro. É dentro, é interno. Então, entrando também, né? Entrada. Isso. Então, no caso, quando você perguntou quem foi o seu oponente, eu não vou colocar nomes, até porque não eram eles, eram eu. Uau. Então, o grande problema nosso, não só de conquistar, não só de manter,
não só de aprimorar, é que a gente entra numa zona de conforto, ou a gente cria hábitos ruins, ou a gente deixa de fazer o que fazia antes, a gente deixa de acordar cedo. Então, eu estava saindo do meu quarto há pouco tempo atrás, a Joana falou, o que vocês vão fazer agora? Eu falei, fazer a live agora? Quem vai estar acordado agora? Eu falei, só os vencedores vão estar acordados agora. É a hora de você dormir. Porque a gente foi chamado para fazer isso, eu, você e quem está aqui, ó, são 12 mil e tantas pessoas. Só que esse número, ele vai triplicar, quadriplicar, se a gente dá importância para isso. E naquele exato momento, como o rei Davi sabia quem ele era, ele acreditou no processo, ele passou por aquele processo, ele pode me dar esse cara que eu vou ganhar. Então, quem era apostador de luta, e quem era bom apostador de entendia a luta, ganharia um dinheiro rápido com Davi, porque o rei Davi, ele botou lá aquelas vestes daquele cara, pô, rei, beleza, aí, mas isso aqui não é a minha parada. Eu não treinei nisso. Não é isso que eu sou bom, eu não nasci para isso. Deixa eu fazer o seguinte, deixa que eu sei fazer. Ele pegou 5 pedras, eu falo que ele pegou 5, eu falo que minha luta geralmente era 5 rounds, a luta de cinturão. Ele pegou 5 pedras, eu falo que ele pegou cada pedra para cada round. Então ele sabia que ele tinha 5 chances. Então ele treinava, matava leão, matava urso, ele sabia que ele tinha que estar sempre o quê? Ele tinha que saber que ele tinha que ter bala na agulha, ele tinha que ter bala reserva. Ele então não era um cara prepotente, vou acertar na primeira. Não, ele tinha reserva. Ele acreditava que, se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Então, quais os esportes que tem chance? Futebol americano, futebol, tem muitos esportes que tem chance. Quais esportes que não tem chance? Você falou de Olimpíada. Ginástica olímpica. A ginástica olímpica é o esporte mais difícil, porque se você errar naquele momento, acabou. O meu esporte, você tem o primeiro round, segundo round, terceiro round, mas não tem ninguém para se substituir. Não tinha ninguém para substituir Davi, mas Davi tinha as 5 pedras. E quando ele vai e vê se você for estudar a fundo aquilo, o gigante, ele tinha um problema de pituitary gland, ele tinha um problema na glândula do crescimento. Todo cara que tem gigantismo não tem boa visão. Todo cara que cresce, que é muito grande, ele não tem boa visão e bom equilíbrio. Pode ver, todo cara muito grande, muito alto, não tem bom equilíbrio, não tem muita visão. Isso é um estudo. Rei Davi sabia disso. De certa forma, ele sabia que ele era ágil, ele era rápido, e que o gigante não era. Então ele andava com muito cara e tinha um cara servindo ele, o arm bearer, né? Que era o cara que segurava as armas do gigante na luta do mano a mano. Né? Então, quando o gigante vai descendo, ele fala assim, o que você está vindo comigo com vários pedaços de pau na mão? Ele só tinha um. O gigante, ele viu vários pedaços de pau na mão. Então ele viu que o cara não enxergava direito. Davi, na hora, pegou, já rodou, já lançou o negócio. Quando ele lança na cabeça do gigante, o gigante cai. A minha pergunta para todo mundo fala, você acha que ele morreu quando ele caiu? Não morreu. Ele foi lá e cortou o quê? Cortou a cabeça. A cabeça é o símbolo do quê? Da mente, o controle do corpo. E era um prêmio do Davi, era o cinturão do Davi. Davi cortou a cabeça, era o cinturão dele. Eu sei que é um pouco meio gótico, mas ele levantou aquela cabeça e celebrou. Uau. E ele andava com aquela cabeça em todo lugar que ele ia, era sinônimo de que aquilo era o troféu dele. E ele andava com aquela cabeça em todo lugar que ele ia. Então eu acho que a gente tem que ter orgulho das nossas vitórias. Mas a gente está falando do nosso inimigo. Né? Quem era a pergunta é, quem era esse inimigo para mim? Era eu mesmo. Então, da mesma maneira que Davi cortou a cabeça de Golias, muitas vezes a gente não tem que cortar nossa cabeça, a gente tem que renovar nossa cabeça. Uau! Então, quando a gente fala de corte, né, corte é o quê? É para matar, para acabar, a gente fala que a gente arranca um problema pela raiz, não adianta tirar lá em cima porque ele volta crescendo. Então eu falo que no meu cérebro, como é que eu faço para arrancar esses fantasmas? Lembra, os fantasmas não vão embora. Fantasma, vampiro, como você quer chamar aquelas coisas que te perturbam? Eles não vão embora. Porque eu falo que o mundo de hoje não vai embora. Você liga a televisão hoje, só se fala em coronavírus, está todo mundo, meu Deus, máscara, o fim do mundo. Falar nisso, você estava com o Bolsonaro. Pelo sangue, meu irmão. Eu encontrei com ele, quando eu vou em ambiente, em qualquer ambiente que eu vou,
aperto de mão, eu já tenho um pouco do meu processo. Quando já estavam aqui, já tinha esse negócio do coronavírus. Então eu ando, meu irmão, você não faz ideia, eu sou preparado. Só que, na minha cabeça, eu acho que está todo mundo com coronavírus. Está todo mundo com o vírus pior. É o vírus do medo. O coronavírus não é o problema, o vírus é o medo. O medo, se você fizer o teste, se você acreditar que você está, você vai estar. Então, o grande problema das pessoas é o medo. As pessoas vivem no medo. O medo o quê? O medo de não conseguir, o medo de ter, ai meu Deus, será que eu tenho? Meu pai tinha, será que eu vou ter isso? Você tem que ser livre. E para mim ser livre, eu não vou perder o meu tempo e ter que fazer um teste para ver se eu estou ou não estou. Pô, estou cheio de energia, 3 horas da manhã, treinei pra caramba ontem. Daqui a pouco estou indo para academia. Eu estou estudando, estou lendo, estou aprendendo. O vírus que a gente está falando de um vírus que é o medo. O coronavírus é o símbolo, ele está simbolizando a humanidade. A humanidade hoje está com medo. A Bolsa de Valores está caindo, isso está isso. Pessoal, gente, é um vírus comum que mata. Agora o que eu estou dizendo, o grande problema é a gente tem que alertar as pessoas. Se você não sabe sobre esse vírus, o problema é o seguinte, as pessoas estão com tanto medo que o grande problema, o medo da sociedade é que os leitos para as pessoas idosas, quando a gente fala de idoso, é um idoso que não tem como andar, que tem respirador, então ele tem uma grande chance de morrer. Então, eles estão com medo que os leitos se encham e não tenha tubulação para todo mundo. Então, o medo é que hoje eu vejo que as pessoas estão brigando, não apertam, não se cumprimentam, não vão mais no lugar público. Gente, chegou ao fim do mundo, não. O coronavírus é reflexo da humanidade que é hoje. Não tem paciência, é medrosa, não tem compaixão, não tem respeito ao idoso. Vitor, você está com quantos anos? 42. 42. Eu estava aí com o Vitor em Miami e eu vi esse cara treinando. Eu fiquei lá assim sentado e vendo esse cara dando porrada. E raspa para cá e para lá. O que faz você com 42 anos continuar lutando ainda, cara? Me fala isso. Da onde você tira essa energia? Acho que foi o que eu te falei. Quem determina a sua idade, a gente é julgado pela idade. Quando você... eu não consigo fazer nada se eu não tenho paixão. Eu não conseguiria, de repente, mexer com vários outros tipos de negócio que me daria dinheiro. Se eu não tenho, então, eu sou movido a paixão, a propósito. Paixão e propósito. Eu falo que são P que se encaixa, né? A paixão sem propósito, ela é passageira. Mas paixão com propósito, ela é eterna. Então, quando você encaixa a sua paixão no seu propósito, não existe idade, né? Então, infelizmente, hoje, a gente vive nesse mundo que, foi o que eu te falei, as pessoas têm medo e determinam que, isso aqui, quando você já com 40 anos você está velho. Eu me lembro que, na minha época, quando falava 40 anos, eu falava, caramba, quando eu olho para esses moleques de 20 anos, com tudo para gastar, com energia, eu vejo eles com medo de tentar, pessimistas, mente totalmente desbloqueada, ou literalmente focado só no que o cinturão traz, né? Que é fama, sucesso, dinheiro, e não valorizam as coisas que são eternas, né? Que eu falo que o cara mais próspero do mundo não é quem tem, é quem sabe dar. Prosperidade está em não ter, em multiplicar. Então, o que é multiplicação? Multiplicação é algo que é para você, sim, mas multiplicação é quando você começa a fazer com que os outros tenham abundância, né? Então, assim, para mim, multiplicação é quando eu consigo fazer o que aconteceu na minha vida, na vida de 13 mil pessoas agora, ao vivo, de manhã cedo, que acordaram, com propósito, com paixão. Pô, esses caras vão falar alguma coisa boa para mim. Se você tiver que tirar só uma coisa de hoje, eu tiraria isso. O que é o desbloqueio milionário? Desbloqueio milionário é entender que na sua mente, ela é bilionária, milionária. Ela tem muito recurso aqui. E esse recurso, quando a gente fala de milionário, a gente pensa em dinheiro. Eu tenho certeza, quando você quis dizer isso, você quis dizer o potencial que a mente tem, é muito mais que dinheiro.
Na realidade, assim, você imagina você com 100 anos de idade, se coloca lá agora, vai para 100 anos de idade, chegou lá com 100 anos de idade, e aí? Você vai estar malhando? Como é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo algo que vai gerar a mesma alegria e o meu contentamento com aquele ar que eu respiro, de repente a minha caminhada, de eu poder levantar do sofá, caminhar, e de repente pedalar, já vai ser como se eu estivesse ganhando o cinturão. Então a gente tem que celebrar as pequenas vitórias. Celebrar as pequenas vitórias. Que eu tenho um ditado em inglês que fala assim, ó, doing little a lot, not a lot little. Fazendo muito o pequeno, não fazendo muito do grande. Para mim, sucesso é fazer muito do pequeno e não muito do grande. Por quê? O grande só chega grande quando você faz muito do pequeno. Você nunca começa grande. Você nunca começa ganhando cinturão. E hoje em dia, com a social media que tem, com essa coisa toda, todo mundo quer, pô, eu quero ser igual o Pablo. Caramba, eu vou fazer, eu vou criar, vou ser o Pablo. Não. Entendeu? Você tem que entender que existe um processo agora. Todo mundo olha o seu sucesso hoje, Paulo, todo mundo pensa que, Pablo, que você surgiu ontem. Quanto tempo você tem trabalhado já, você? Quanto tempo? 15 anos. Eu venho construindo 15 anos. 15 anos. Então é o seguinte, agora, na cabeça das pessoas, você surgiu agora. Ah, não. E é o seguinte, você tem que todo dia desbloquear sua mente. Por quê? Se você não enfrentar, volto a lavar, a pergunta era, quem era o seu maior adversário? Era eu. O meu maior adversário sempre fui eu. E o seu maior adversário sempre vai ser você. Por quê? Você que desiste, você que não persiste, é você que fala chega, é você que fala agora não, é você que decide se você vai levantar. Bom, hoje é sábado, não, hoje é segunda, amanhã é segunda. Se você encarar todo dia como fosse um dia, ah não, hoje é sábado, então eu posso fazer isso, ah não, hoje é domingo, então eu posso fazer isso. Você vê, a gente está sempre relacionado à data, e eu nunca fui preso à data. Porque a data, ela te deprime, te oprime. Exemplo, dezembro é aniversário da minha irmã. Cara, no dia do aniversário da minha irmã, por acaso, eu estava postando uma foto e tal dela, eu estava celebrando, chorando, eu e minhas filhas, outro dia aqui, chorando, queria conhecer minha irmã, mas um choro de alegria. E a minha mãe me mandou uma mensagem, nossa, você não vai me ligar, você... Por quê? Eu sei que ela é mãe, ela vive aquela data. Mas se a gente fica descolado da data, da nossa idade, ou daquilo que as pessoas pensam da gente, a gente é muito mais livre. Então, para mim, o desbloqueio milionário, desbloqueio da mente, está relacionado a cheiro, está relacionado a coisas, a momentos. Então, a gente tem que reeducar nossa mente como? É que eu falo. O cristianismo, ele é muito bacana. Quando eu falo do cristianismo, a maior neurociência foi na Bíblia. Quando fala lá em Romanos, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. O desbloqueio, então, transformação da mente é desbloqueio da mente. Então, esse desbloqueio milionário tem que acontecer todo dia. Você não acha que vai acontecer assim, vou ler, vou fazer o curso, vou fazer isso, vou entrar lá no live, o vídeo, ótimo. Não. Quando a gente desligar aqui, a gente vai voltar para a nossa vida real. Né? A gente fala, será que vale a pena? Vale a pena. Então, o que a gente tem que tirar de hoje, principal, é saber que existe um processo, não pode escapar o processo. O processo é diário. Eu falo que a minha conversão é diária. Todo dia eu tenho que estar ali. Pô, e aí? Como é que eu estou hoje? E aí? Tô bem? Eu falo para todo mundo, Vitor, eu falo para todo mundo o seguinte, que a questão das emoções não é uma coisa que eu quero mostrar que eu sou invencível e tudo. Porque aquele que nunca perdeu uma hora dentro de mim, então, se eu estiver junto com ele, logo ele é invencível, né? Mas eu falo para todo mundo, o dia que eu fui ver um dia triste, há anos eu venho falando isso, para os meus alunos, amigos, sócios e tudo. Se eu viver um dia triste, eu vou lá pegar meu Instagram e vou gravar. O que eu vi? As pessoas não entendem porque que elas vieram na Terra. Quando elas começam a entender, elas não vão abrir mão disso nunca. Uma coisa, se você quiser dar seguimento nisso, toda vez que via você no UFC, eu via você falando o que queimava no seu coração.
Então, pra vocês terem uma noção, a gente não vai expor quem, mas um dos homens mais poderosos do Brasil já chegou a pedir pro Vitor, assim, ó, tem como você parar de falar que Jesus te ajudou a ganhar a luta? Foi um dos homens mais poderosos da Terra, né? E do Brasil nem se fala. E o Vitor falava, mano, não vou parar de falar, né? Então, eu tenho isso com ele tem essa convicção e isso não vai abalar o princípio, não é nada disso. Então, quando você acredita em algo, e de fato você começa a morrer por aquilo que você acredita, você consegue ver o resultado. As pessoas não estão prontas para isso. É um absurdo ver o Vitor com 42 anos falar que vai lutar ainda, mano. Você vê ele na academia, eu fiquei assistindo ele dando canseiro em menino de 22 anos lá. Eu ficava olhando e falava, mas que jeito que esse cara tá fazendo isso? Aonde que tá a força? A força tá aqui. A força não tá no tanto que você ganha. A força tá no você não desiste. Essa é a força. Aquela parada do rock de levar porrada e tudo. Esses dias, ô Vitor, na sala ao lado aqui em casa, o Minotouro tava aqui. E aí, vocês sabem, né, o Rogério Minotouro, do UFC? E aí eu falei, mano, qual que foi a vez que você apavorou? Ele tava contando às vezes do irmão lá com o Bob Sapp e tal, aquela época do Pride, que vocês quebravam tudo lá. E ele falou assim que um cara que assustou ele na luta foi o Ryan Bader. Já lutou com ele? Com o Ryan? Não. Aí ele falou, cara, aquele cara mexeu comigo. Aí eu fui entrevistando, assim, pra entender como que ele mexeu desse tanto com você. E aí faz muito mais sentido agora no que você falou do inimigo. Era um cara que tipo, mexia com ele. Ele, de repente, foi o que eu falei, infelizmente ele ainda tem um bloqueio. Ele está relacionado a uma pessoa, a uma luta. Ele não entendeu quem é adversário dele. O grande problema nosso é que quando a gente não encontra... Exemplo, quem era o maior adversário de Davi? Ele mesmo. Você entendeu? Você já pegou. O maior adversário do Davi não era o Golias, era ele mesmo. Quando ele deixou de viver o propósito dele, para quem não entende, Davi, ele começa a cair na vida dele e começa a receber toda aquela coisa, o filho buscando matar ele, toda aquela consequência do pecado, que é a consequência de um ato. Eu falo que todo ato gera consequência. Enfim, eu não estou punindo o meu filho, eu estou, na realidade, a consequência do ato que o meu filho fez. Então aqui em casa não existe a palavra punição. A palavra aqui existe a palavra o quê? Consequência. Eu falo, meu filho, qual é a consequência disso? Ele já sabe, ele não precisa discutir comigo. Então não existe punição. Então não vejo Deus me punindo. Então é o seguinte, o caso do Minotauro é a mesma coisa do Davi. O Davi, quando sai do propósito dele, que não era para estar na casa dele, no terraço dele descansando, o rei tinha que estar na frente da batalha. Mas ele decidiu que ele não ia, que ele ia descansar, que ele ia ficar em casa. E ali começou a acontecer um pecado, 2, 3, 4, 5. Depois a gente vai vendo a consequência daquilo, a morte do filho, muita coisa ruim aconteceu. Na nossa vida, a gente sempre tenta achar um culpado das coisas ruins. Vou falar de mim, não vou falar de você, porque eu não posso falar de você, só você pode falar de você. Quem é o meu maior inimigo? Eu mesmo. Quem é o seu maior inimigo? Eu acho que é você mesmo. Por quê? Por causa de um problema. Ontem eu fiz uma pergunta para a Alexa. Eu falei, Alexa, você é democrata ou você é republicana? Sabe o que ela me respondeu? Eu sou AI. Eu sou a inteligência artificial. Ela tem ela falou quem ela é. E quando ela falou aquilo, a Alexa sabe de muita coisa, mas a Alexa não tem emoção. O nosso problema é que quando Deus fez a gente, ele fez a gente de um jeito diferente. Ele colocou um computador que chama-se mente, cada computador de um jeito. Alguns estão danificados, alguns ficam danificados, alguns... A vida... Na verdade, a maioria passa na Terra e os caras não rodam o processo, que é que o programador fez. Isso. E tem que fazer a programação. Falar, tem uma galera aí que não sabe, a Alexa é esse aqui, ó. É um aparelho da Amazon que você chama ela e ela responde e faz pesquisa igual do Google. É impressionante. Eu tenho uma dessas e uma com visor grande, assim. Só pra galera saber que aqui no Brasil não é popular, não. Isso. Aí a Alexa, ela falou isso, né? A gente estava entrevistando a Alexa, os meus filhos. E aquilo me chamou a atenção. Eu vou dividir com vocês. Então, como a gente tem emoção, eu escrevi uma coisa, eu vou dividir com vocês. Eu vou falar em inglês, depois eu falo em português, porque em inglês vocês vão... para mim, eu tenho que pensar desse jeito. Então, emotion is a reaction, a response
that comes after an event. Emoção é uma resposta, é uma ação ativa que vem depois de um evento. Isso é emoção, né? Alguém te xinga, vem um evento, você xinga de volta. Então, você entendeu? Isso é emoção. Energia é uma escolha proativa em resposta de esse evento. Energy is a proactive choice versus a response. Então, eu falo, Deus colocou dentro da gente uma energia. Todo mundo fala energia. O que é energia? Energia é um poder dentro desse processador que Deus colocou dentro da gente. É o quê? É o autocontrole. É não só o desbloquear a mente, mas agora tomar controle da mente. Porque você desbloqueou, mas algo vai tomar controle daquela mente. Algo vai tomar controle. Então, como é que funciona o pensamento? No caso lá do Minotauro com o Ryan Bader, ele está voltando a algo que nunca vai poder voltar mais. Mas ele não identificou quem foi o inimigo dele. Não foi o Ryan Bader. Foi ele mesmo que fez o Ryan Bader ser maior do que ele era. E com isso, ele sofreu uma consequência. Mas se você não for visitar os fantasmas que te assolaram naquele passado, na realidade o nosso maior inimigo, ele está com a gente todo dia, ele dorme com a gente, ele vive com a gente. E tem até uma historiazinha, não sei se vocês já ouviram essa historiazinha, dos dois leões, né? Dos dois lobos que vivem na nossa vida. O lobo bom e o lobo mau. O lobo bom e o lobo mau. Aí o filho perguntou, pai, como é que a gente mata o lobo mau? Ele fala, filho, é fácil. Não dê alimento para ele, ele vai morrer de fome. O nosso problema é que a gente se alimenta, a gente muito mais de negatividade, né? Então, eu estava pensando outro dia, o que é o coronavírus? É o resultado é o vírus que consegue determinar o que a humanidade é. Medrosa, com medo, Vitor, insegura. como você é um cara direto, eu quero tirar um código seu. Aquela pessoa com o Anderson Silva, que ele faz isso muito bem, de pôr essa pressão que você está falando e tal. Quando você levou aquele chute ali, cara, eu tava assistindo ao vivo, eu chorei de verdade. Eu fiquei com mais raiva quando você não quebrou o braço do John Jones. Eu fiquei com mais raiva você não quebrar o braço do John Jones, que eu conheço você e assistia todas as suas lutas, eu sabia que aquele braço ali, teve algum milagre ali de alguém fazer você não quebrar o braço dele. Então, naquela hora, eu grilei demais. Só que a segunda vez que eu grilei foi na hora que você levou aquele chute. Como é que foi aquela experiência ali, cara? O que você fez? Aquilo ali te deu um bloqueio? Aquilo ali você ficou arrasado? Como que foi? Conta essa experiência, que ela foi surreal ali, né? Eu tava esperando, falava, cara, o Vitor vai explodir, vai espancar o Anderson, né? E aí o Anderson consegue achar uma brecha naquele chute lá, que ele também ganhou do Red Couture do mesmo jeito. O Lioto na China, não, quem ganhou foi o Lioto, com aquele mesmo chute. Como é que foi a experiência? O Lioto ganhou de você? Ganhou com o mesmo chute. Na realidade é o seguinte, o que acontece? O que acontece com a gente, né? No caso com o Anderson? Eu estava tão confiante para aquela luta, mas tão confiante, eu tinha certeza que eu ia ganhar dele. E o caminhar da luta já estava mostrando que ele estava apavorado, com medo de trocar golpe, enfim, medo de cair no chão. Ele estava tentando achar um único... O pessoal depois me falou, um dos treinadores dele falou assim, a única chance dele me ganhar era acertando aquele golpe. Ele treinou bastante aquele golpe. Então, assim, isso não foi sorte o que ele me ganhou. Eu falo que é o seguinte, existe uma coisa que eu senti, poxa, se eu pudesse voltar, eu mexia de lado. Eu tinha um grande problema na minha vida, como eu confio muito nos meus golpes de mão, e eu nunca estudei muitas pernas. Eu fui ficando bom nas minhas pernas depois. E eu nunca me mexia lá, não me mexia muito, porque eu tinha confiança. Nossa, olha o campeão aí, ó. Esse é o Lorenzo. E aí, Lorenzo? Ixi, galera acordou aqui. Esse é o Bader, negócio. Tem que ficar caladinho, tá? Senta aqui no colinho do papai. Então, assim, naquele exato momento, eu não mexia a minha cabeça. Então, eu fiquei um alvo fixo. E ele já tinha estudado isso, o time dele tinha estudado que, como eu tinha muita confiança nas minhas mãos,
eu ia nocautear ele. Então ele viu que o Vitor treinou bastante esse chute. E quando vem algo de baixo para cima, existe a nossa visão periférica. Você vê tudo isso aqui, eu consigo enxergar aqui do meu lado, aqui do meu lado. Mas o que vem de baixo para cima, o problema, eu falo assim, aquele problema me pegou, me nocauteou. É porque ele veio de um lugar que você não esperava. Como? Ele é menosprezado. Então essa visão aqui, periférica, é boa, mas a visão de baixo para cima, geralmente a gente não tem muito boa. E como você ficou depois? Quando você caiu ali... Você fica arrasado, né? Arrasado. E como você fez isso? Porque isso é similar a falir uma empresa, né? Quem entende de luta, naquele exato momento olhou para você ali e pensou, mano, não era para ter acontecido isso. E aí eu quero saber não era para acontecido. Aí o pessoal pensa, não era para acontecido isso. Já era, acabou. Agora não. Por quê? Aquele momento nunca volta. Eu estava ouvindo o Kobe Bryant falando uma coisa, é verdade. Quando ele jogava no college e quando ele começou a jogar na NBA, ele se frustrou. Porque o jogo era constante e ele ficava ainda vivenciando aquele fracasso do jogo passado. Então tem uma palavra que é muito interessante. O Davi joga numa posição agora, meu filho, de quarterback. O quarterback, o que é o quarterback? Ele é o cara que lança, ele é como se fosse o cara mais importante. Ele tem que ter short memory. A nossa memória tem que ser curta. E muitas vezes, em vez de querer resolver o problema, a gente quer chorar o problema. Uau. Escreve bem. Em vez de querer solucionar o problema, a gente quer chorar o problema. Não tem como você fazer uma coisa com o tempo. Sabe quando você vê um filme, você quer ver de novo? Você aperta rewind, você aperta volta, volta, volta. Você consegue fazer isso na AI. A Alexa consegue fazer isso. A Alexa, ela vive do passado e do futuro e do presente. Ela é aquela pessoa inteligente demais, né? A Alexa é uma inteligência artificial, mas ela nunca vai conseguir ter a minha mente, o meu sentimento. Falar assim, bom dia, Vitor. Mas falar um bom dia de verdade. Falar, como é que você está? Né? Não é perguntar assim, how you feeling? Não, porque muitas pessoas falam, e aí, tá tudo bem com você? E o cara responde, tá sim. Mas não tá. Aí o que você faz com aquele seu amigo? Irmão, chega aí. Eu tô vendo que você não tá bem. O que eu posso te ajudar? Quer dividir comigo? É o quê? É empatia. Vamos dizer assim, empatia. Empatia é o quê? É você se preocupar com a vida do outro. Então hoje, eu falo, volto a dizer, hoje, o vírus, coronavírus, ou o que for, ele está simbolizando o que nós somos. Nós somos um vírus negativo. E cada vez mais, todo mundo vive esse medo, né? Ai, meu Deus, meu filho, não pode isso, não pode aquilo. Gente, é uma gripe. É uma gripe. Se você for estudar o que é isso, é uma gripe. Então, o grande morre problema... muito mais gente de fome todo dia na África. 8.500 crianças morrem de fome e o remédio é alimento. Febre mas amarela, ninguém quer resolver esse 30 mil. problema. Mas ninguém quer resolver esse problema. Por quê? Lembra, o que o coronavírus está fazendo? Ele está gerando um grande negócio. Vê o que tem por detrás disso. Os chineses estão comprando todas as bolsas. Todo mundo está vendendo. Alguém está comprando. Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. É normal você chorar. Você tem que chorar. Você tem que passar por aquele processo. Mas você não pode ficar parado naquele processo. Então, o que é memória curta? Memória curta é o seguinte. Eu acho esse código impressionante. Tem que ter memória curta. Tem que ter memória curta. Essa do Kobe foi impressionante. Me fala uma coisa, ô Vitor. Peraí, beijo, você tá com o pé aí no tripé. Você tem uma intenção de tipo, também fazer o que eu tô fazendo, de tipo, destravar a mente dos outros, isso arde no seu coração? O que você vê o Vitor nesse momento agora, assim, de multiplicar talento? Você consegue ver isso? Quando a gente fala de coaching, né, de o que é um coach, eu vivi minha vida inteira dependendo de coach. Né? Eu estava ontem... Coach, para quem no Brasil não entende, nos Estados Unidos é treinador. Tá? O coach de futebol, o coach é um cara que treina o atleta. Tá? Não é o coach do Brasil. Você está com as coisas mais valiosas no seu colo. Você é pai.
Mas o pai é o quê? O pai é um treinador, né? Você tem que treinar ele. Todo dia você tem que falar a mesma coisa para ele. Escovou seu dente, fez isso, fez aquilo. Aí você fala, poxa, ele vai aprender. E não aprende. Aí você faz de novo. Aí daqui a pouco é uma outra coisa. Ó, não pode fazer isso. O treinador, para mim, ele é eu chamo de mentor, eu não chamo nem de treinador, eu chamo de mentor. O mentor é o cara que, além de treinador, ele consegue te trabalhar a sua mente, né? Não só a parte física, mas a sua mente. Isso foi o que eu aprendi a minha vida inteira. Eu estudei psicologia do esporte, eu estudei filosofia, o que é o estoicismo, eu estudei os maiores filósofos do mundo. Eu adquiri tanta sabedoria que chegava a certos momentos, você vê a quantidade de livro que tem aqui na minha biblioteca. Eu estudei tanto, chegou uma hora que a minha mente estava tão cheia de coisa que eu falei assim, gente, como é que eu posso fazer com que tudo isso se torne realidade na vida das pessoas, ajudar as pessoas? Porque hoje em dia, é aquele ditado, eu consigo ver o que você tem que fazer para atingir o que você quer ter. Então, exemplo, todo mundo fala assim, poxa, Vitor, eu quero ter o seu corpo, quero chegar na sua idade igual você. Eu falo, bom, é fácil. Você só tem que fazer o que eu faço. Ou achar aquilo na sua medida, não o para mim, o que é para você. E eu falo que, em certos momentos, quanto mais velho a gente fica, mais sábio a gente fica. Mas, ao mesmo tempo, mais ignorante a gente se torna. Por quê? A sabedoria ela pode se tornar ignorante se falar assim, eu já não sei, preciso mais aprender. Então, eu tenho dentro de mim um eterno aluno. Se eu puder aprender com seu filho, eu vou aprender com ele. Se eu puder tirar algo dele que vai beneficiar a minha vida, eu vou tirar. E, exemplo, eu faço a pergunta para todo mundo. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Vocês estão preparados para responder? Eles não estão ouvindo. Deixa eu tirar o fone aqui. Não, mas faz o que eu faço para eles, senão vai atrapalhar. Já está quase acabando. A pergunta Peraí, é Vitor, simples. antes vamos fazer uma... Faz o print aí, gente, para vocês marcarem e postar nos stories, que a live vai cair agora em 30 segundos. Faz aí, cadê o sorriso, galera? Cadê o sorriso, Vitor? Vai, Lourenço, sorriso. Faz o print. Quem é da minha equipe me manda aí que eu vou postar. Isso. Vai lá, manda a pergunta. Pergunta é o seguinte. O que você sabe hoje que você gostaria de ter aprendido antes? Essa é para mim ou para eles? Para eles. O que você sabe hoje, Lourenço e Beijo, que você gostaria de ter aprendido antes? Nada. Nada. Esse cara tem 6 anos, esse aqui tem 4. Tá aprendendo agora. Enfim, existe uma pergunta. Eu, por exemplo, se for para responder, eu responderia o network, de poder de chegar nos lugares. Peraí, Beijo. Entende? Ô, Vitor, a live vai cair. Eu quero te agradecer antes que ela caia. Quero agradecer essa quantidade de pessoas e pedir para todos vocês irem lá no feed para comentar um código que você pegou precioso com o Vitor Belfort. Ela vai cair agora. Então, antes que ela caia, eu quero te agradecer em uma frase. O que você pode falar para as pessoas? Que na hora que você estiver falando a frase, já vai cair a live. Não tenha medo. Ponto. É nóis. Amanhã, gente... ele.